Quero pedir para você abrir aí em Gálatas no capítulo 3. Gálatas 3, eu vou ler com você a partir do verso 5. Olha o que é dito pelo apóstolo Paulo aqui. Aquele que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, observe que Paulo menciona aqui que o Espírito Santo, e poderíamos mencionar, né? O batismo com o Espírito Santo é recebido por meio da fé na obra do nosso Senhor Jesus. Observe que Paulo diz aqui: porventura, aquele que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E a resposta clara aqui é: pela pregação da fé. Então, observe que existe um tipo de mensagem que produz fé em nosso coração. A fé, ela é gerada por meio da palavra de Deus. Romanos 10, verso 17, o texto menciona que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tem como você receber algo sem que você saiba antes que aquilo está à sua disposição. Eu disse no último vídeo que no reino de Deus, no mundo espiritual, não tem como você andar em um ambiente que você não conhece. Então devemos entender que não só o Espírito Santo, né, o batismo no Espírito Santo, os milagres, como principalmente a salvação é recebida pela fé. Efésios capítulo 2, verso 8, o texto menciona que pela graça somos salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Então todas as bênçãos de Deus, inclusive a principal, a mais importante, que é a salvação, se recebe pela fé. Então, obrigatoriamente, as outras bênçãos também é assim. Também é desta forma. É por isso que Jesus mencionou: aquele que crê falarão novas línguas. Então, todas as bênçãos estão disponíveis ou estão à nossa disposição por meio da fé. É por isso que Paulo menciona aqui: aquele que concede o Espírito. Então, observe que Deus, ele concede, é a vontade dele. Ele nos concede o seu Espírito. O batismo no Espírito Santo é a vontade dele, como foi ensinado aqui no nosso último vídeo no canal. É a vontade dele que recebamos o batismo no Espírito Santo. Só precisamos receber conhecimento suficiente sobre o assunto. Só precisamos receber entendimento bíblico suficiente a respeito do assunto. É a vontade de Deus. Então, não saber sobre a vontade de Deus sobre esse assunto é o maior empecilho para o recebimento do batismo no Espírito Santo. O outro empecilho é a incredulidade. Mas a cura para a incredulidade é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus chega ao nosso coração, automaticamente a fé se manifesta. A fé é simultânea ao conhecimento. É por isso que Paulo mencionou aqui que Deus nos concede o Espírito, obviamente, que é por meio da pregação da fé. Então, existe uma mensagem bíblica que gera fé em nossos corações. Existe uma mensagem bíblica que vai produzir fé em seu coração. Então, Paulo, quando ele fala aqui sobre uma mensagem, né, que gera fé, a pregação da fé, se existe a pregação da fé, é porque existe também a pregação da dúvida, do medo, da incredulidade. E quando ouvimos esse tipo de mensagem, é óbvio que isso se torna um empecilho para o recebimento do batismo no Espírito Santo. Mas quando ouvimos a palavra genuína, o que o texto bíblico ensina a respeito do assunto, a fé salta em nosso coração. A fé é quase que automática. É por isso que o apóstolo Paulo menciona aqui: aquele que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então Deus nos concede o seu Espírito, mas a forma como recebemos esse Espírito, esse batismo no Espírito Santo, é pela fé. Então Deus nos concede por meio da sua graça, e a forma que recebemos é por meio da fé que foi gerada em nosso coração pela palavra de Deus. Então, você deve entender que mais do que a nossa oração em si, devemos estar com o nosso coração cheio de fé.
tantos crentes sinceros buscam, estão orando, jejuando, buscando há anos pelo batismo do Espírito Santo, há anos, e ainda não recebeu. Tem orado, tem buscado o Senhor e graças a Deus pela oração. Mas há contextos que precisamos mais do que a oração em si. Precisamos do conhecimento que vai gerar a fé em nosso coração. Porque toda bênção que recebemos da parte de Deus é por meio da fé. Paulo, em Romanos 10, verso 13, ele menciona que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele continua dizendo: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? Então não tem como você crer em algo sem ouvir sobre aquele assunto. A fé é simultânea ao conhecimento. Fé chega onde a vontade de Deus é conhecida. Então, até mesmo na salvação, um pecador tem que ouvir essa mensagem primeiro, a respeito da salvação, para depois confessar Jesus como Senhor, para então receber a salvação. No batismo com o Espírito Santo e nas outras bênçãos, não é diferente. Aqui em Atos capítulo 10, verso 19, momento em que Paulo chega ali em Éfeso, ele faz uma pergunta para os discípulos que ali estavam. Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Recebeste o Espírito Santo quando crestes? Então podemos observar essa pergunta de duas formas. Primeiro, quando ele menciona aqui, recebeste o Espírito Santo quando crestes, ele está falando com pessoas que já haviam crido no nosso Senhor Jesus. Então, automaticamente, o batismo no Espírito Santo já está à disposição a todo aquele que creu no Senhor Jesus. E podemos ver essa expressão também de outra forma. Quando Paulo diz, recebeste o Espírito Santo quando crestes, é que a forma que recebemos o batismo no Espírito Santo é através da fé. Aí o texto continua dizendo, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. A semelhança da salvação com o batismo no Espírito Santo é a mesma coisa. Eles nem ouviram ainda, até esse momento aqui, que existia Espírito Santo. Eles não foram informados sobre o assunto e por isso não receberam. Então Paulo perguntou, em que fostes batizados? Então é claro que Paulo está falando aqui sobre o batismo do Espírito Santo, porque ele havia perguntado, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Depois ele pergunta, em que fostes batizados? Então receber o Espírito Santo aqui é o mesmo que ser batizado dentro desse contexto. Aí o texto continua mencionando que eles responderam, né, que foi no batismo de João. Aí Paulo dá a explicação do que era o batismo de João aqui. Aí no verso 5 está escrito, e tendo ouvido isto, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, então eles ouviram a mensagem, o texto menciona, foram batizados em nome do Senhor Jesus, uma referência ao batismo nas águas, depois o texto continua dizendo, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então eles ouviram a mensagem, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não preciso forçar para ter fé. Eu só preciso estar sob a influência da palavra de Deus. A respeito de qualquer bênção e sobre o batismo do Espírito Santo. O que a Bíblia diz a respeito desse assunto? Porque a fé é resultado do conhecimento. Mencionei aqui no nosso último vídeo aqui no canal que uma das inscritas aqui, uma irmã em Cristo, mencionou que há 15 anos ela buscava, ela ansiava pelo batismo no Espírito Santo. Há 15 anos. Já havia recebido o novo nascimento, batizada nas águas, mas ainda assim não havia recebido o batismo com o Espírito Santo. E ela destacou no comentário que, depois desse período todo, ouvindo a mensagem aqui do canal sobre o batismo do Espírito Santo, ela foi batizada em seu próprio quarto, começou a orar em outras línguas, e já havia aproximadamente 1 hora que ela estava orando em outras línguas. Depois de 15 anos orando, jejuando, buscando, mas ainda assim não havia recebido, até que a verdade bíblica, o conhecimento bíblico alcançou o coração dessa irmã e a fé brotou no coração dela, ela simplesmente recebeu. Porque o batismo no Espírito Santo, a semelhança da salvação, é um presente. E em todo presente precisamos simplesmente receber. A salvação recebemos como uma dádiva de Deus, como um presente de Deus. O batismo no Espírito Santo não é diferente. Então, se você deseja ser batizado no Espírito Santo, a forma bíblica,
o padrão bíblico é receber pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 1, temos a definição bíblica do que é a fé. O texto diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então, observe que a fé é certeza e convicção. Então, em qualquer assunto bíblico, inclusive o batismo no Espírito Santo, eu devo estar certo, convicto que é a vontade de Deus. Enquanto não houver certeza em nosso coração, enquanto não houver convicção, não estamos operando em fé. E automaticamente, esta falta de fé, a incredulidade, é o empecilho para o recebimento do batismo no Espírito Santo. O que precisamos é de conhecimento. E é justamente por isso que estamos disponibilizando esse conteúdo aqui no canal, demonstrando que sim, é a vontade de Deus que você seja batizado no Espírito Santo. Então, ouça essa mensagem aqui várias vezes. Tem várias mensagens aqui no canal ensinando sobre esse assunto. Ouça para que a fé seja gerada em seu coração. Mesmo que ninguém ore por você, você pode receber onde você estiver. Eu mesmo recebi dentro do meu próprio quarto, fui batizado no Espírito Santo e comecei a falar em outras línguas sem ninguém orar por mim, sem ninguém impor as mãos sobre mim. Inclusive, tem até um vídeo aqui no canal falando sobre a minha experiência em receber o batismo com o Espírito Santo. Creio que você vai ser muito inspirado por esse vídeo. Você pode receber, é a vontade de Deus. Deus está mais interessado que você mesmo, que você seja batizado no Espírito Santo. É a vontade de Deus. E a forma como recebemos é pela fé. Você pode olhar para o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto, pode usar esses textos bíblicos que foram mencionados aqui, pode usar esses textos como fundamento bíblico para a sua fé em Deus, fé para receber esse batismo do Espírito Santo. Devemos entender que em toda a nossa relação com Deus, esta relação é desenvolvida por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que Ele nos concede de graça, e a forma como recebemos é pela fé. Então, se você deseja ser batizado no Espírito Santo, saiba que é somente receber. É somente estender as suas mãos, agradecer ao Senhor, colocar os textos bíblicos, diante de você, ler em voz alta. Leia esses textos para você mesmo. Esteja convicto que é a vontade de Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Quando você mudar a sua mentalidade, os seus pensamentos sobre esse assunto, quando essa convicção chegar ao seu coração, você receberá esse batismo que é o revestimento de poder. Quero indicar aqui, como fiz no último vídeo no canal, 2 livros que vão te ajudar nesse assunto. O primeiro livro aqui é Línguas Depois de Pentecostes. Esse livro é maravilhoso, vai te ajudar e muito, tem muito, olha só, muito conteúdo aqui sobre o assunto. É um livro maravilhoso que vai te ajudar muito sobre o batismo do Espírito Santo e o falar em outras línguas. Também temos outro livro aqui como indicação, O Falar em Línguas, do Luciano Subirá, A Linguagem Sobrenatural de Oração. Esse livro também é maravilhoso, vai ajudá-lo muito nesta área sobre o batismo do Espírito Santo e o falar em outras línguas. Ainda não tenho nenhum livro escrito a respeito do assunto, então estou indicando esses livros aqui. Obviamente, se tivesse também, iria indicá-los, porque são livros maravilhosos que vai te ajudar nessa caminhada com o Senhor. Se você foi abençoado, interaja conosco aí nos comentários, curte o vídeo e envie essa mensagem para outras pessoas. Um grande abraço, até o próximo vídeo.